Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor do Ceará, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Vila Nova venceu o Ceará 3-2 na noite desta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E neste vídeo eu vou fazer uma análise do que foi esse duelo disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe o seu like, uma maneira de mostrar o seu carinho com o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens, a sua melhor opção em embalagens na região da Rua 44. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, tags, etiquetas, embalagens para empacotamento e muito mais. A loja fica ali na Avenida Independência, quase esquina com a Rua 74. WhatsApp 98200 2552. Antes da gente entrar nas análises, vamos mostrar os dados do jogo, os principais dados do jogo desta noite. Vila Nova 3, Ceará 2. Posse de bola empatada, 50% para cada lado. Finalizações, 11 do Vila, 6 corretas, 18 do Ceará, 9 corretas. Precisão nos passes, 82% para o Vila, 83% para o Ceará. Cruzamentos, olha só, o Vila cruzou 18 bolas na área e não ganhou nenhuma. O Ceará cruzou 33 e ganhou 8. Lançamentos, o Vila usou muito esse recurso hoje também, 42 lançamentos, o Vila acertou 14, o Ceará 32 lançamentos, acertou 9. Desarmes, 9 do Vila, 15 do Ceará, e os escanteios, 5 da equipe goiana e 9 da equipe cearense. Agora vamos conferir o time que o técnico Luizinho Lopes utilizou ao longo do jogo diante da equipe do Ceará. Aí está, a linha defensiva ele não mudou, Denis, Elias, Quinteiro, James e o Juan. A partir dali o meio campo trocou todo mundo. Cristiano saiu no intervalo, entrou o João Vitor, o Giovani deu lugar ao Bruno Matias, o Igor Henrique saiu para a entrada do Apodi. E lá na frente o Juan Christian foi substituído pelo Naninho, o Todinho substituído pelo Henrique Almeida e o Alisson. Essa foi a formação que o Vila teve ao longo de 100 minutos de futebol praticamente no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Mapa de calor. O mapa do Vila, um mapa frio, apesar de 50% de posse de bola, mas o Vila não teve regiões que ele explorasse mais, Teve algumas manchas aí na intermediária defensiva, principalmente, mas o Vila não conseguiu fazer aquele grande volume de jogo, seja por um lado ou por outro, mas muita característica, O Vila, assim que roubava a bola, tentava definir o mais rápido possível. Já a equipe do Ceará usava mais o corredor esquerdo, apostando muito nessa jogada pelo lado esquerdo, cruzando muitas bolas na área do Vila, inclusive levando vantagem em várias delas. Aí dessa forma o Ceará acabou ocupando muito mais o lado esquerdo do que o lado direito, principalmente na intermediária ofensiva e ao lado da grande área da equipe vilanovense. Bem, vamos falar um pouquinho do jogo. Eu gostei do jogo, até no pré-jogo havia afirmado que eu esperava um bom jogo, a minha projeção era de um bom jogo nessa noite no Onésio Brasileiro Alvarenga, e foi, de fato. Vamos sempre tentar aquela visão do torcedor que não é torcedor de nenhum dos clubes, que está assistindo futebol pelo prazer de assistir. Eu tenho certeza que ele gostou do jogo. Ele gostou do jogo que viu esta noite lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila começou muito bem, apesar do Vila ter empatado o primeiro tempo e vencido o segundo. Eu gostei muito mais do Vila no primeiro tempo que no segundo. O Vila teve chances reais de definir a partida no primeiro tempo. Perde uma chance muito clara com o Todinho logo no início do jogo, depois sai o gol do Juan Christian, o Vila perde mais outra oportunidade com o Todinho ainda no primeiro tempo.
O Vila teve 3 chances claras, né? Acabou desperdiçando e aí dessa forma foi para o intervalo no 1-1. Isso porque nos minutos finais, um Ceará que não incomodava, estava bem controlado, acabou tendo um pênalti ao seu favor e o pênalti de fato aconteceu. Foi um pênalti infantil, um pênalti completamente desnecessário cometido pelo Quinteiro, mas bem assinalado pela arbitragem. A arbitragem acertou em dar o pênalti para o Ceará e aí o Vila deu oportunidade para o Ceará empatar o jogo numa etapa em que o Vila foi muito melhor. Nos minutinhos finais do primeiro tempo o Vila sentiu o gol, deu um certo espaço para o Ceará, mas no segundo tempo o jogo já voltou a ser bastante equilibrado. O Ceará até começa melhor, coloca uma bola na trave com o Barceló, mas o Vila foi letal na sua chegada. O João Vitor recebeu ali pela esquerda, trouxe para dentro, bateu e o goleiro do Ceará acabou aceitando. A bola bateu ali no morrinho artilheiro e o Ceará tomou o segundo gol, 2-1 para o Vila. O Ceará partiu para cima, começou a lançar muitas bolas na área do Vila. O Vila não conseguia prender essa bola no setor ofensivo, como conseguiu, por exemplo, no primeiro tempo, engatar vários contra-ataques. No segundo, o Vila não conseguia, mas de tanto cruzar bolas na área, o Ceará acabou empatando o jogo com o Eric Puga, numa falha clara de defesa da defesa colorada, falha na permissão do cruzamento, falha ao tomar um gol. Um jogador que é muito bom de bola, mas é baixinho. Fez o Eric Puga sem precisar pular, ele faz o gol ali praticamente dentro da pequena área do Vila. O Denis faz a defesa, mas a bola realmente entrou. Pelo menos é a impressão que eu tive vendo as imagens. A bola, o que a gente observa é que o Denis tirou a bola dentro do gol. Talvez você discorde, fique à vontade aí nos comentários, mas para mim a bola realmente entrou. E veio um momento de dificuldade, um 2-2 na reta final. O Ceará, por muito pouco, não vira o jogo, criou duas boas e claras oportunidades ali próximo aos 40 minutos, mas parou na trave, parou no goleiro Denis Júnior e o Vila se manteve vivo dentro da partida. Até que um pênalti para o Vila, já nos acréscimos do segundo tempo, numa bola cruzada, o zagueiro ele salta com o braço para cima, O cara que quer pular, ele salta com o braço aqui. O cara levantou a mão, ele está correndo um risco sério de cometer o pênalti e a bola bateu no braço dele. Acho que a arbitragem acertou. Aliás, o Diógenes fez uma excelente partida. Ele fez uma excelente partida. Lógico que ele precisou do auxílio do VAR em 2 momentos, no pênalti para o Ceará e no pênalti para o Vila, mas ele foi lá, viu no vídeo e confirmou. Pronto, sem prejuízo para nenhuma das partes. Acho que o árbitro fez uma boa partida, principalmente com o auxílio do VAR, vamos dizer assim. Todo o conjunto de arbitragem fez um bom jogo. Eu tenho gostado da evolução do Vila com o Luizinho. O Vila fez um jogo fraco contra o Brusque, fez um jogo bem melhor contra a Chapecoense e agora ele fez um jogo muito bom contra o Ceará. O Vila ganhou de um bom time. Não é porque o Ceará perdeu para o Vila que nós vamos aqui desvalorizar o Ceará, dizer que não tem qualidade. Tem limitações? Todos na Série B tem. Para dar um exemplo, eu achei os 2 laterais do Ceará peças interessantes para você explorar. Eles avançam muito ao ataque, mas normalmente não acrescentam muita coisa e têm dificuldades defensivas os 2. Então, quando o Vila trabalhava jogadas pelas pontas, nas extremidades, ele costumava encontrar espaço. Por exemplo, o Elias teve muito espaço na lateral direita. Errou no cruzamento, o Juan Christian também errou, mas o lado direito do Vila teve várias oportunidades de fazer coisa melhor ao longo do jogo. Mas valeu demais pela vitória. O Vila vinha muito pressionado, 6 jogos já sem vencer e conseguiu fazer um 3-2, a terceira vitória do Vila nos acréscimos do segundo tempo, aconteceu contra o Novo Horizontino, contra o Operário e agora contra a equipe do Ceará. Mais uma vitória importantíssima para o Vila, subiu na tabela de classificação e conseguiu vencer um adversário muito qualificado, que é esse time do técnico Wagner Mancini. Sem dúvida, o Vila demonstrou as forças que tem jogando dentro do seu estádio. Eu falava da evolução, do trabalho do Luizinho. Hoje eu achei que o Vila contra-atacou muito bem. Faltou foi a última definição, mas a ideia ela funcionou. O Vila aguardava lá atrás, roubava a bola e rapidamente definiu o lance. Não era aquela jogada trabalhada, enrolada, não. Vila de um jogo muito vertical. E esse jogo deu muito certo no primeiro tempo.
A equipe do Vila, como eu citei, poderia ter feito 2-0, poderia ter feito 3-0, que seria um placar justo ainda no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, para mim, o Ceará já foi melhor. Apesar da vitória do Vila, o Vila venceu o segundo tempo por 2-1, empatou o primeiro por 1-1. Eu achei o Ceará muito mais perigoso na segunda etapa. Empatou o jogo na reta final do primeiro tempo, depois voltou a empatar o jogo no segundo tempo e trouxe muitos problemas para o Vila. Pôs 2 bolas na trave, obrigou o goleiro Denis a trabalhar, os zagueiros a trabalharem, mas o Vila acabou sendo mais eficiente no fim e por isso saiu com a vitória. A vitória maiúscula na noite dessa segunda. O Vila já subiu, já está na Série A? Não. Mas o Vila demonstrou força. Esse é o aspecto. Às vezes você precisa demonstrar força dentro do campeonato, até para que a própria comunidade, os próprios jogadores, enfim, toda a comunidade vilanovense possa acreditar mais. Esse tipo de vitória ajuda o torcedor a fazer com que o torcedor confie no time, porque a vitória é sobre adversário pesado, adversário de muito investimento e um adversário que tende a brigar na parte de cima. O Vila se aproximou muito dessa parte de cima, chegou aos 14 pontos, tem equipes no G4, por exemplo, que tem 15, né? Lógico que tem um jogo a menos, mas nesse cenário o Vila deu uma aproximada boa, distanciou da zona do rebaixamento. Então gostei muito da execução das ideias do Luizinho. O Vila conseguia marcar num bloco intermediário ali de maneira forte. Ali a marcação funcionava. No bloco intermediário a marcação funcionava. Daqui a pouco eu vou falar da defesa. E quando roubava a bola, rapidamente o Vila conseguia definir, trocava poucos passes e já finalizava no gol. E isso foi um aspecto para mim demonstrando evolução nessa equipe do técnico Luizinho Lopes, né? O Vila está evoluindo, mesmo talvez não seja aquela evolução que o torcedor espera, mas eu estou vendo um Vila mais competitivo nesse momento. Um outro ponto, né, sobre o trabalho do Luizinho, eu achei que as substituições dele fez efeito no jogo. Ele escalou um time. Talvez eu começasse ali com o Naninho no lugar do Juan Christian, mas o Juan Christian foi decisivo, não tem como eu criticar a escolha dele pelo Juan Christian, porque o Juan funcionou dentro do jogo. E os outros acrescentaram. O João Vitor entrou, acrescentou. Naninho entrou, acrescentou. Apodi entrou, acrescentou. Então isso é o interessante, né? No futebol, nessas substituições, a substituição às vezes não significa que o cara que está no banco é pior, mas às vezes é apenas de uma característica diferente, né? E o Vila hoje conseguiu, mesmo na reta final, com as trocas do treinador, ter um gás extra. Não é um jogo muito aberto, muito movimentado, o Vila conseguiu ter esse gás extra para chegar à vitória, e uma vitória importantíssima. Taticamente o Vila voltou a marcar no 4-4-2 e ofensivamente a equipe fica no seu 4-3-3. Outra vez, excelente partida do Alisson, não pelo pênalti cobrado ali na reta final, mas é um jogador que vem sendo imenso para o Vila dentro dessa temporada. Essa é a verdade. Hoje o Alisson está sendo um grande jogador, mais grande mesmo para a equipe colorada. Então, um jogador que assumiu o peso da responsabilidade, cobra pênalti nos acréscimos, joga, enfrenta o adversário, sem dúvida, um Alisson muito mais competitivo e um Alisson muito mais atraente para quem possui o seu futebol. No caso, hoje, a equipe do Vila Nova. Então, um jogo de excelência nessa noite no Onésio Brasileiro Alvarenga. E os problemas, Charles, não tem? Tem sim problemas. O Vila, a sua defesa voltou a funcionar mal. O Vila tomou aí 2 gols, né? Isso pesa muito na média. Mais 2 gols o time acabou tomando. E defensivamente, especialmente na bola aérea, o Vila sofreu demais, sabe? Muitas jogadas do Ceará, tomou gol desse jeito, tomou bola na trave desse jeito. Em outros momentos o Vila não conseguia cortar a bola continuava rondando ali a área nessas cobranças de escanteio, cobranças de falta. Então, defensivamente, a equipe do Luizinho Lopes precisa evoluir bastante. Não sei se vai conseguir evoluir com o que está aí. Talvez até consiga evoluir um pouco, mas eu penso que o Vila vai ter que ir ao mercado para reforçar a sua defesa. Com essa defesa, dificilmente o Vila brigará pelo acesso. Por quê? Porque quando essa defesa está junta, né, ela te dá uma média grande de gols sofridos. Aí você tem que fazer 2, 3 gols para vencer um jogo. E isso não acontece todo dia. Aconteceu hoje, mas no próximo jogo talvez não aconteça. Você toma 2-0 e acaba perdendo. Ou você toma 2 gols, né? Não necessariamente 2-0,
mas você acaba perdendo o jogo. Então o Villa precisa evoluir muito defensivamente, e eu penso que essa evolução passará por contratações. Mas uma análise individual aqui, Denis Júnior, algumas defesas boas, mas saiu errado demais num lance no segundo tempo. Por muito pouco o Villa não toma o gol, tem que evoluir nesse quesito, né? Mas fez pelo menos uma defesa bastante interessante. O Elias, ofensivo, foi ao ataque, finalizou de fora da área, mas ainda não conseguiu ser muito produtivo, mas já apareceu um pouco mais. Quinteiro, cortou algumas bolas, mas fez um pênalti completamente desnecessário, né? O James, parceiro dele, é um jogador que para mim dificilmente vai conseguir jogar com qualidade a Série B. O Juan, uma partida discreta. O Cristiano, para mim, um dos jogos mais fracos dele com a camisa do Villa. Ao meu ver, o Luizinho acertou em substituí-lo no intervalo. Giovani, discreto. O Igor Henrique, alguns passes interessantes. É um jogador muito inteligente para jogar ali próximo à grande área. O Juan Christian, que não costuma ir bem no início de jogo, mas hoje ele marcou o gol, deu trabalho para a defesa do Ceará. O Todinho, um jogo lamentável do Todinho. Perdeu 3 oportunidades claríssimas, 2 no primeiro tempo e uma no segundo tempo, que até o goleiro já estava batido num passe do Alisson. Então, o Todinho hoje absolutamente não colaborou com essa vitória do Villa. Ele poderia ter inclusive tornado-a muito mais fácil se ele tivesse definido com qualidade. E o Alisson, hoje a grande estrela da companhia colorada, é o jogador que faz a diferença, o jogador que ficou, ele é muito valente, muito corajoso, né, vestindo a camisa do Villa. Parece, como o torcedor do Villa gosta de falar, que o Alisson nasceu para jogar no Villa, pois o único lugar onde ele foi verdadeiramente bem foi na equipe colorada, tá bem? Então essas aí as minhas principais impressões. Claro que o Villa precisa continuar evoluindo fora de casa, tem que ter um mental muito mais forte, né? Às vezes você sai atrás, o Villa vai ter que evoluir aí para esses jogos fora de casa, mas conseguiu hoje uma vitória importantíssima e isso era o foco aqui do nosso grupo, tá bem? Fique à vontade para fazer o seu comentário, pode ser concordando comigo, discordando, o que vale é a sua opinião sincera aqui no canal. Fiquem todos muito bem, deixe o seu like antes de sair, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.